Pai, tu és todo poderoso, tu és fiel e verdadeiro, santo e amado, justo e bendito. Por isso, meu papai, nos ajuda, em nome de Jesus. Pai, a sua palavra, nós queremos abençoar a sua palavra. Amém. Amém. Gente, pastor José Augusto, não sei se é pastor ou presbítero, está no hospital com problema na coluna. Então, queridos, nós vamos estudar hoje mais dois dos profetas maiores. Nós vamos estudar Ezequiel e Daniel. E eu vou precisar que os senhores usem bastante a Bíblia, fiquem bem ligados para abrir rápido, porque são dois profetas em pouco tempo, tá? Ezequiel e Daniel, né? Então vamos lá. O autor do livro de Ezequiel é o próprio profeta Ezequiel. Tá? Ele era contemporâneo de Jeremias e de Daniel. De Jeremias e de Daniel ele era contemporâneo. Já eu falo um pouquinho sobre isso. Lê para nós Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá, minha gente. Veio expressar-me a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos Cadeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém. Pode repetir, por gentileza, minha querida? Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Veio expressar-me a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos Cadeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vocês perceberam que ele é filho de sacerdote? Já tinham parado para pensar nisso? É filho de sacerdote. Se não fosse o cativeiro, ele seria sacerdote. Ele é um profeta de linhagem sacerdotal, mas ele o cativeiro, parou o sacrifício, parou tudo. É um profeta de linhagem sacerdotal. Seu nome significa Deus fortalece. E combina bem com o momento que o povo estava vivendo, porque o povo precisava se fortalecer mesmo para passar o cativeiro. Ezequiel significa Deus fortalece. E olha, ele é contemporâneo de Jeremias e de Daniel. Jeremias, ele já pega o ministério de Jeremias já um pouco adiantado, tá? Mas o de Daniel vem depois. O de Daniel ele pega em andamento. Nós vamos ter uma conversa legal sobre esse negócio de ter pego o ministério de Daniel em andamento, tá bom? Então vamos lá. Data do livro. O livro de Ezequiel foi provavelmente escrito entre 593 e 565 a.C., durante o cativeiro babilônico dos judeus. Então o livro foi escrito da Babilônia, ele estava no cativeiro quando ele escreveu o livro, tá? Entre 593 e 565 a.C. 93. Gente, essas datas são aproximadas, tá? Entre 593 e 565. O que é que vai acontecer com isso? Quando nós estudamos os livros históricos, nós já falamos um pouco nisso. Então, eu não quero me deter muito na questão histórica, porque eu quero falar sobre Daniel, quero falar umas coisas importantes. Mas nós estudamos em livros históricos, é só dar uma revisão na apostila, que foram 3 levas. 606, quem foi de personagem conhecido? Daniel e os 3 moços. Foi aqui em 606, certo? 3 moços.
Na segunda leva, 596, foi Ezequiel. Claro que foi mais gente, eu estou dizendo de personagem mais conhecido, tá bom? E aqui, 586, foi um grande número, ficaram só os camponeses, entendeu? E foi um grande número. O templo foi destruído, a cidade foi arrasada, tá bom? Então, você me pergunta, professor João Carlos, por que o senhor põe tudo 6? Porque fica melhor para eu gravar. 606, 596, 586. Porque isso são datas aproximadas. Você vai pegar o historiador e vai colocar 604, 605, vai mudar aqui, ó, 596, ele vai colocar 595. Então, já que é história antiga, essa variação de 2, 3 anos é comum, para eu poder, não que eu vá esquecer, é muito difícil esquecer isso aqui, porque é uma coisa muito simples, né? Mas, para que fique mais didático, eu ponho tudo 6, tá bom? Olha, que coisa tremenda, né? Eu pus 6, não pus? O historiador que eu estou usando, ele põe 593, 3 anos de diferença. Então, em história antiga, isso é normal, tá bom? Pastor João, desculpa. Pois não. Eu mencionei. Mas é um compromisso aqui, eu vou ter que sair. É? Infelizmente. Tá bom, fica à vontade. Tá bom. No final da aula nós vamos orar, tá bom? Deus te dá graça lá no compromisso. E aí, nós já vimos então a autoria, Ezequiel, data entre 593 e 565. É a data possível. O tema é o juízo e a glória de Deus. São vistas as duas coisas no livro, o juízo e a glória de Deus. Deus entra em juízo e comprova a sua glória. No livro de Ezequiel. Pois bem, eu disse para vocês que eu ia falar uma curiosidade sobre Ezequiel e Daniel, é isso? Então, 606, vamos conservar os 6, tá? 606, Daniel foi para a Babilônia, não foi? E ele fica na Babilônia até o final do cativeiro, sim ou não? Sim, sim. Fica 70 anos lá, né? Pois é, se ele fica aos 70, quando Ezequiel chega, ele está lá, não está? Está lá. Já fazia 10 anos, mais ou menos, que ele estava lá quando Ezequiel chegou. Por que a gente não vê Daniel e Ezequiel juntos? Vocês já viram os dois juntos? Não? Porque será que eles estavam em lugares diferentes? Bom, é por isso que é bom lidar com gente inteligente, tá vendo? As meninas de boa. Mas não é tudo Babilônia? Mas aí, vamos supor, na minha linguagem de hoje, vamos supor que Daniel esteja na Babilônia, num lugar sul, e tipo, Ezequiel estaria num lugar norte. Vamos supor isso. Isso aí. Daniel, ele vai servir o rei do palácio, não é isso? Que o rei pega os nobres, ele chega jovem, tá? Não que Ezequiel fosse velho quando chegou, mas Daniel chega jovem, e Daniel vai fazer um intercâmbio cultural forçado. O que Nabucodonosor fez? Traz gente daí, gente nova, inteligente, da linhagem dos nobres, porque ele era de linhagem dos nobres, para aprender a nossa cultura. E nós
aprendemos a cultura deles. Embora a Bíblia não diga, mas a gente sabe que é por isso. Porque a pessoa vai trabalhar com você. Você vai aprender um pouco do que ela sabe e ela vai aprender um pouco do que você sabe. A diferença é que ela foi sábia. Tá? Então Daniel está no palácio do rei, está entre os nobres. E Ezequiel vai para as margens do rio Quebar. Ele vai para o que seria quase que uma zona rural. É a diferença de alguém estar em São Paulo e outro estar no interior de São Paulo. Tá? Que quando você lê o texto, você encontra Ezequiel na margem do rio Quebar. Sim ou não? Sim. Ah, então era isso que eu queria comentar com vocês acerca desses dois profetas. Vejamos as considerações preliminares acerca do livro de Ezequiel. O contexto histórico do livro de Ezequiel é a Babilônia durante os primeiros anos do exílio. Por que conta com primeiros anos? Se Daniel estava lá já fazia 10. Porque foram 70 anos. Então 10 ainda está dentro da primeira leva ainda. Nabucodonosor levou cativo os judeus de Jerusalém para a Babilônia em 3 etapas. Então olha lá. Já está no quadro e eu vou também comentar. Em 606, jovens judeus escolhidos foram deportados para a Babilônia, escolhidos, entre eles Daniel e os seus 3 amigos. Deixa eu trazer à memória de vocês mais um fato. Vocês lembram que o rei Ezequias ficou doente, pediu para não morrer, Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Sim. Ao invés de ele glorificar a Deus, quando vieram os emissários da Babilônia, ele mostrou tudo que tinha na casa dele, na casa de Deus. Sim. Lembram disso? Sim. Pois é. O profeta Isaías falou para ele assim: você fez isso, você mostrou os seus tesouros e os tesouros da casa de Deus. Fique sabendo que virão dias em que eles irão buscar isso. Isaías profetizou. E quando eles levam Daniel e os 3 moços, é um cumprimento da profecia de Isaías. Que quando você lê a profecia toda com atenção, você vê que há uma profecia também de que levariam os nobres, os descendentes da nobreza, entre eles, descendentes de Ezequias. Dá para saber exatamente quais foram os descendentes de Ezequias? Não, exatamente não. Mas dá para saber que tinha descendentes de Ezequias também, cumprindo a profecia do profeta Daniel, do profeta Isaías. Então a primeira leva, Daniel e os 3 moços. A segunda leva foram 10.000 cativos. 10.000 cativos na segunda leva, entre eles Ezequiel. Na terceira leva, 586, as forças de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade e o templo, e a maioria dos sobreviventes foi transportada para a Babilônia. Ficou alguns camponeses, a maioria foi transportada para a Babilônia. E ele destruiu totalmente, deixou ruínas da cidade e do templo. Pois bem, o ministério profético de Ezequiel ocorreu durante a hora mais tenebrosa da história do Antigo Testamento. Tenebrosa. Pensou o povo do grande Deus, o povo da belíssima cidade de Jerusalém. Lembra que nós estudamos Lamentação de Jeremias na semana passada? E eu disse que a cidade, na poesia de Jeremias, no livro de Lamentações, ela é comparada com uma viúva
sem filhos, morreu o marido, morreu os filhos, e ela está sentada nas cinzas chorando. Lembra que nós vimos no livro de Lamentação de Jeremias essa comparação? Pois é. Então ele vai profetizar em um momento tenebroso. Tenebroso. Ele profetiza nos 7 anos que antecedem, mais ou menos 7 anos, como sempre, né? História antiga, as datações não são exatas, mais ou menos 7 anos, os 7 anos que antecedem a destruição do templo. Então o clima era muito pesado. Sabe por que o templo foi destruído? O templo foi destruído porque Nabucodonosor descobriu uma conspiração do rei de Judá para juntar-se com o rei do Egito e escapar, levantar-se contra a Babilônia, sacudir o jugo. Quando ele fica sabendo, ele manda invadir a cidade e destruir o templo. É bem verdade que os soldados também dão uma exagerada, né? Os soldados também dão uma exagerada, mas a ordem partiu dele. Pastor João, Pois não. em que época que foi a intervenção de Neemias? Bem depois da intervenção de Neemias, é depois do cativeiro. Nós estamos na segunda, nós estamos no começo do cativeiro ainda. A intervenção de Neemias é depois do cativeiro. Ficou um resto lá, ficou um povo lá? Não, a intervenção de Neemias é para voltar. E aquele trabalho que ele faz é com quem voltou. Porque lá ficou pouquíssima gente e ainda ficou misturado com os samaritanos ainda. Então aquele trabalho de restauração da palavra de Deus, não que a palavra tivesse perdida, mas a restauração da palavra de Deus na vida do povo, que Neemias faz juntamente com Esdras, ele faz com os que retornaram, porque lá tinha bem pouca gente ainda assim misturados com os samaritanos. Tá? E isso é depois de 536, né? Porque o povo retorna em 536. Então é bem mais adiante do ponto histórico que nós estamos. 70, 80 anos depois do ponto histórico que nós estamos. Tá? Tudo bem, meu? Tudo bem. Pois bem, então, 7 anos antes da destruição do templo e 15 anos depois da destruição. O livro provavelmente completou-se cerca de 570. Porque ele demora para escrever o livro que ele vai escrevendo, conforme os fatos, conforme ele vai tendo as visões, então o livro vai ficar pronto por volta de 570 depois de Cristo, ou seja, 16 anos depois que o templo já havia ido para o chão. Que o templo é destruído por volta de 586. O livro só vai ficar pronto em 570. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, era de família sacerdotal. Nós já lemos isso hoje. Ezequiel 1:3. E passou os 25 anos primeiros da sua vida em Jerusalém. Ou seja, ele tinha uma média de 25 anos quando ele vai para o cativeiro. Ou seja, ele vai para o cativeiro mais velho do que Daniel. Daniel mais novinho. Tá? Ele vai uma média de uns 8 anos mais velho do que Daniel. Daniel vai por volta de 17 anos. Tá? E ele não, ele vai aos 25. Estava se preparando para o trabalho sacerdotal no templo, quando foi levado prisioneiro para a Babilônia em 596.
vocês vão ver que no slide está 97, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês, um ano a mais, um a menos. Pois bem, uns 5 anos mais tarde, ou seja, 5 anos depois que já estava no cativeiro, aos 31 anos, mais ou menos, aos 30 anos mais ou menos, Ezequiel recebeu sua chamada profética. Então ele não chegou lá e já foi chamado, não. Quando ele recebeu a chamada profética, ele ia fazer 5 anos que ele estava lá, da parte de Deus. A partir daí, ministrou fielmente durante 22 anos, pelo menos. Lê para nós Ezequiel capítulo 1, leia no 1 ao 3, por favor. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriu o céu e eu vi visão de Deus. Versículo 2. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, versículo 3. Dá uma paradinha. 5º ano do cativeiro do rei Joaquim é 5º ano para ele, tá bom? Daniel já estava lá bem antes. Para ele, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Mas para ele. Ele não está contando de 606 quando Daniel foi, não. Ele está contando do 5º ano para ele. Tá? Do tempo que ele foi, né? Ele foi. Uhum. E deu expressar-me a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos Cadeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Junto ao rio Quebar. Está vendo por que eles não se encontraram? Ele está lá, junto ao rio Quebar, e Daniel está servindo ao rei no palácio. Tá bom? 29 e 17 do mesmo livro, por favor. E sucedeu que no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, repete para nós, por favor. E sucedeu que no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. No ano 27, então vamos lá, prestem atenção. Ezequiel tinha uns 17 anos quando Daniel foi deportado. Então, quando Daniel foi deportado, ele tinha 17, certo? Se ele chega a mais ou menos 10 depois de Daniel, esses 27 aí devem ser 27 da vida dele, não é? Lê de novo o texto. Sucedeu que no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, se quando Daniel foi, ele tinha 17 e ele foi 10 anos depois, esse 27, muito provavelmente, é 27 da vida dele. Ezequiel. Quando a palavra de Deus vem a ele. Ezequiel e Daniel foram contemporâneos de Jeremias, porém mais jovens. Porque Jeremias dura até o final do cativeiro também. Jeremias provavelmente morre no Egito. Um grupo, a Bíblia não diz isso, mas a história dá a entender que um grupo fugindo para o Egito levou Ezequiel na marra. Perdão, Jeremias na marra, porque Jeremias ia preso, era considerado um traidor, mas... Então,
Eles eram contemporâneos de Jeremias, porém mais jovens. Provavelmente foram influenciados por ser ele, por ser Jeremias, o profeta mais velho. Gente, no caso de Daniel não é provavelmente não, tá? No caso de Daniel, com certeza, ele foi influenciado por Jeremias. Leia, por favor, Daniel capítulo 9, versículo 1 e 2. Daniel, capítulo 9. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre rei dos Cadeus. Versículo 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor, o profeta Jeremias, continua aqui, por favor. Continua aí. Versículo 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, gente, a exatidão histórica, aí nesse caso, ela é perfeita. Ela é perfeita. Sabe por quê? Jeremias, Daniel sabia, até por ler o rolo, até por conhecer o rolo do profeta Jeremias, que o cativeiro duraria 70 anos. E aí ele começa a orar, deu 70 anos e nós ainda estamos aqui. Agora lê o versículo 1 e 2 de novo, por favor. 1 e 2 de Daniel. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero. Então não é Nabucodonosor, não é Belsazar, não é nada. Ele já é Dário, filho de Assuero. O que aconteceu no ano primeiro dele? No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Olha aí, da nação dos Medos que foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Gente, os Medos, eles haviam feito uma aliança com os persas e derrotado a Babilônia. Tá bom? A coligação Medo-Persa derrotou a Babilônia. Quem manda o povo de volta para casa é Ciro, não é Ciro? Mas por que aí não está Ciro? Aí está quem? Dário. Dário. Sabe por quê? Porque quando a Medo-Pérsia invadiu a Babilônia, eles dividiram. Então, o local onde Daniel está, quando ele escreve isso, quem está reinando é Dário. Mas a ordem partiu da capital, partiu de Ciro. Eles dividiram o território quando invadiram. Invadiram juntos e dividiram. Tá bom? Porque senão você não entende o que Daniel estava fazendo na cova dos leões, no reinado de Dário, sendo que quem estava no domínio era Ciro. Quem mandou o povo para casa foi Ciro. É porque era dividido. Eles conquistaram juntos e dividiram. Tudo bem? Se vocês conseguirem, gente, entra na internet e digita assim, anota aí, tendas, templos e palácios. Uma introdução ao Antigo Testamento. Se vocês conseguirem, compre, ou se for para baixar, baixa. Que eu vou usar um termo aqui que eu sempre uso com o pessoal. Quem não leu esse livro nunca leu nada. Qual livro? Esse aí que eu acabei de recomendar. Templos, o que mais? Tendas, templos
e palácios. Uma introdução ao Antigo Testamento. Não me pergunte o nome do autor, tá? Isso aí é um curso de teologia antigo, que vinha pelo correio, o pessoal comprava. Um amigo meu conseguiu baixar na net. Eu, como de internet, eu sou bem devagar, mas tentem. Quando um livro é muito bom, eu costumo dizer, quem não leu esse livro nunca leu nada. Esse aí é um deles, quem não leu nada. Muito bom. E não deve ser muito caro. E também, se procurar direitinho, talvez tenha para baixar. Na verdade, tem ele e tem um do mesmo curso, chamado O Reino, o Poder e a Glória. Uma introdução ao Novo Testamento. Preciso dar uma olhada, porque eu tinha essas coisas. Um deles eu perdi na sessão de treino, não lembro qual dos dois que foi. O Reino, o Poder e a Glória. Uma introdução ao Novo Testamento. Muito bons livros. Pois bem. Então, quando Ezequiel chegou à Babilônia, Daniel já era bem conhecido como um homem de elevada sabedoria profética. Ezequiel refere-se a ele 3 vezes no seu livro. Ele refere-se no livro, mas não se encontra os dois interagindo, tá bom? Então vamos lá, vamos ver onde é que Ezequiel se refere a Daniel. Capítulo 14, versículo 14. Ezequiel 14, 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então, gente, ele citou Daniel, ele não citou? Sim. Agora lá vai mais uma informação que vocês devem guardar bem, que vocês vão precisar. Quais são os 6 homens? Noé, Daniel e Jó. Existe uma história, ficou ruim, peraí, deixa eu arrumar essa frase. Existe uma teoria de que Jó não existe, Jó não é um personagem histórico. Jó foi criado, igual se cria um personagem de filme e tal, tudo. Como é que ele não é histórico, se Daniel, muito tempo depois, cita ele como sendo histórico? Daniel ou Ezequiel? Ezequiel, obrigado. Ezequiel. Percebe como é que a Bíblia ela nos dá munição para nós defendermos a nossa posição? Porque você vai conversar com alguns teólogos liberais, eles dizem que Jó não existiu. Como é que eles se viram com esse versículo? Eu não sei.